Bom dia. Bom dia, Gustavo. Bom dia. O procedimento que orientaram a gente seria a gente tá discutindo, participando, aplicando questões, aplicando coisas ou orientando atividades ou mais do que isso, né? Dando aula, né? Eu acho que é o que a gente vai começar a fazer com mais frequência, né? O importante, lógico, é a receptação que vocês tenham a partir de mim. A gente vai estar usando, inicialmente, essa ferramenta chamada Zoom. Vamos ver se ela suporta, se ela dá conta, né? Essa ferramenta ela tem um problema, o módulo gratuito dela. A reunião dela dura 40 minutos, então pode ser que caia o sinal. Imediatamente a gente vai entrar com ou via o Classroom, né? Se todo mundo estiver conectado, eu vou emitir, a reunião, agora o código é esse, a entrada é essa, né? Se cair o sinal em 40 minutos, a gente tem que estar preparado. Isso é importante, porque, infelizmente, né, a gente não tem o pagamento dessa ferramenta para cada professor da PUC, nesse momento, está sendo estudado, é o que nós não temos. Existem outras ferramentas, por exemplo, dentro do Blackboard tem uma ferramenta chamada Colaborative Ultra, né? Eu fiz alguns testes com essa ferramenta, achei assim muito quadrada, muito difícil, né? Se a gente precisar migrar, vamos migrar para lá, mas eu acho que a ferramenta do Zoom achei muito rápida, sinal bom. Ontem, só para ter uma ideia, a gente fez uma aula com mais de 50 pessoas, né, na turma da noite, com interação, com debate, a gente estava discutindo o material e foi perfeito, ou seja, não teve, claro, o celular de um, o celular do outro caía, mas deu para escutar todo mundo, deu para todo mundo participar, né? Isso é bacana, né? Quantos estamos aí? Deixa eu ver rapidamente. Nós estamos... Professor, não tem como ajustar o áudio seu? Teu áudio dá para te ouvir, mas o áudio está um pouco desigual. Então, dos colegas, eles estão mais altos que o seu. Eu posso melhorar meu áudio, sim. Eu acho que ficou, tá? Deixa eu ver. Professor, se tu for na configuração, tem um lugar lá que tá muito alto aqui o teu. O áudio do Henry, por exemplo, está estourado para mim. Para mim também. Para mim também está um pouco estourado. Peraí, deixa eu abaixar meu microfone. Vocês me falam se estiver bom aí. Tá bem alto. Fala aí. Calma aí. Ih, não baixa mais que isso. Deixa eu ver se eu consigo. Onde é que eu entro aqui? Zoom. Ali onde é que está escrito, bem no canto esquerdo, perto do... Não, eu estou aqui, reunião, visualizar, editar, janela, reunião. Não, embaixo ali, ó. Embaixo na esquerda, onde é que está escrito mute ali, você clica na flechinha, aí vai em áudio settings. Dentro da reunião mesmo, professor. Ficou pesado, ficou bom o áudio aí? Tá alto Ficou. aí. Melhorou. Tá bom. Como que está a minha entrada? Melhorou. Tá melhor. Melhorado, tá bem mais... Melhorou? Uhum. Sim. Beleza, eu acho que eu estava com áudio interno. Ok? Tranquilo? Uhum. Fechou. Ótimo, ótimo. Então, estava explicando para vocês. A gente vai estar usando ferramentas, né, de interação com vocês, né? Claro que isso depende de várias coisas, da infraestrutura que a gente tem em casa e da infraestrutura que vocês têm aí, de um meio que a gente possa se conectar, né? É bem importante, se alguém tiver esses microfones que tem, esses fones de ouvido que tem microfone embutido, ajuda muito porque não dá dispersão de som.
muitas vezes você está conectado e o som está aberto, e daí fica dando reverberação de som, né? Você fala e seu próprio microfone te escuta e dá alguma microfonia, né? Isso é bom evitar. Como a gente só está em 12 pessoas, é bem fácil a gente tocar o barco sem nenhum problema. Luca, tá me escutando aí, Luca? Tô sim, professor, tudo tranquilo. Beleza. Leonil, Luca. Leonil, tranquilo? Tudo certo, professor. Beleza. Teu volume está bem baixinho. Se você puder aumentar, agradeço. No meu áudio dá para ouvir bem daí? Tá, Tá bem, ó. bem. Tá bem alto? Desculpa, então vou falar mais baixo. Beleza. Lucas, Pope, Pode ser. Tudo bom, professor? temos carne nova no pedaço. E daí, cara, como é que você tá, bicho? Tudo certo. Tô em quarentena. Você já tá em quarentena? Aham. Ah, legal, Tá. legal. Mas tá tudo certo. E com o senhor? Tamo beleza. Tamo tocando o barco aí a toda. Eu também tô em Que bom. quarentena, mas eu tô em alto isolamento, né? Eu não vacilo, cara. Já tive... Eu tô porque voltei no voo internacional. Mas por isso. Sim, lógico. Mas bom te ver. Emagreceu, cara. Igualmente. Valeu. Senhores, primeira parte do grupo, quem que é? Primeira parte do texto, quem que é? Eu, o Daniel e o João. Só uma coisa antes, a gente tinha notícias da semana para fazer. Ah, perfeito. Notícia da semana, o João e o Gabriel Ferreira. Então, Pode começar, João. Vamos começar? Tá. Eu vou falar um pouco sobre os estoques de viagem que continuam caindo por causa do vírus. Tantas companhias aí já estão perdendo ainda mais valor na bolsa, né? E vale também salientar que os primeiros casos de corona foram confirmados na África, então agora os voos e passagens para lá também estão sendo todos bloqueados. A Itália e a Espanha continuam como os piores casos, afetando diretamente a economia deles. E na Alemanha também a Volkswagen anuncia que nessa sexta-feira ela vai parar toda a produção de veículos dela. Então isso vai afetar os estoques, né? Porque só vai ter carro para vender os que estão no estoque. E no Brasil tem vários carros que vêm da Alemanha, né? E não me assustaria se os preços deles começassem a subir um pouquinho agora, já que não vem tantos carros assim. E os que vêm já são caros, né? Vários bancos centrais também anunciam medidas para combater os impactos do Covid. Os Estados Unidos é o principal foco da notícia que eu dei. E que ele anunciou planos para combater a desaceleração nessa terça-feira, nesse início de semana aí. É isso. beleza, obrigado. Bom, meu áudio tá bom de escutar? Tá. Sim. Beleza. Então, a minha notícia é sobre o corte de juros do Banco Central Americano. Então, no dia 15 de março, no domingo, o Fed ele cortou os juros em um ponto percentual completo. Então, a faixa de juros deles passou a ser de 0 a 0,25%, que já é a mais baixa da história dos Estados Unidos. Foi o segundo corte emergencial em 2 semanas. Então, nessa reunião de emergência que o Fed fez, ele também tornou mais barato para os bancos emprestar na que ele chama de janela de redesconto, que é uma opção que, segundo aqui o The Economist, foi de onde eu tirei essa reportagem, os bancos eles tradicionalmente evitam porque faz eles parecerem mais desesperados em busca de liquidez. Mas ainda assim eles ressaltam que se fosse só esse o motivo, o Fed poderia ter esperado até a reunião normal deles, que acontece de 17, ia acontecer em 17 e 18 de março, no caso ontem e hoje, né? Sim. Mas eles viram um problema mais urgente nos mercados de títulos lastreados em hipotecas e nas notas do Tesouro Americano. Então, isso acontece porque os investidores em tempos de recessão, e como a gente está acontecendo agora com o Covid, eles tendem a migrar para o Tesouro como porto seguro, o que eleva o preço e diminui os rendimentos. Mas na semana passada tudo caiu, o preço do Tesouro caiu junto com os outros ativos de risco, e acabaram surgindo várias brechas em comum, que geralmente brechas entre títulos parecidos, que geralmente são arbitradas pelos fundos de hedge e outras instituições, mas dessa vez meio que desmoronou.
Então, o Fed resolveu facilitar o acesso a crédito, a liquidez. Então, eles já disseram que iam comprar pelo menos 500 bilhões de títulos do Tesouro, 200 bilhões em títulos de hipoteca, basicamente qualquer ritmo para poder suavizar o mercado, né? E, apesar disso, o Jeremy Powell, que é o presidente do Fed, ressaltou que isso ainda não é um quantitative easing, como foi aplicado durante a crise de 2008, e outros bancos centrais, como, por exemplo, o Banco da Coreia e o Banco da Nova Zelândia, também já cortaram as taxas deles logo em seguida, com uma maneira de tentar reduzir custo de empréstimo e melhorar a liquidez do sistema financeiro nesse momento. Obrigado. Seria isso. A expectativa nossa, só para ter uma ideia, gente, é a gente eventualmente... Opa, peraí. Peraí que eu mexi em algum lugar aqui. Agora sim. Muita coisa que a gente está aprendendo a usar. Aí fica a telinha, fica telão. Deixa eu ver se eu consigo. E... Beleza. Muito bem. Eu estou com o WhatsApp ligado aqui. Qualquer coisa a gente se comunica pelo WhatsApp também, tá bom? Tranquilo. Bom, Notícias da semana, dia 25/3. Quem? Por favor, eu. Lucas. Eu. Lucas e Daniel. Beleza. Daniel. Joia. A expectativa do nosso Banco Central, só para ter uma ideia, é uma redução de taxa de juros de 1%. É uma pancada, né? Existem duas linhas no mercado. Uma linha dizer, vamos andar calmo, 0,25, 0,25. Essa linha era da segunda-feira passada, né? Da segunda-feira da semana passada. Essa semana, com o da Bolsa que aconteceu, as notícias do governo federal, pacote de 147 bilhões e tal, dá uma pancada rápida, né? Então não adianta ficar, vou reduzir 0,25 aqui, 0,25 ali, 0,25 3 vezes, né? Mesmo que a reunião de 45 dias, então seria de extensão máxima. Mas isso é economia brasileira. Muito bem, senhores. A economia mundial no século XXI. Só não contar a história do coronavírus, mas vamos em frente. Podemos começar por quem? Quais são os grupos que pegaram a primeira parte? A primeira parte Gustavo, seria... a parte era geral, né? Primeira parte é geral, eu sei, mas todo mundo comenta, tem os tópicos. Comenta os tópicos e daí você abarca os temas iniciais, senão a gente não consegue ordem aqui, João. Então, Gustavo, Daniel, quem mais? E o João. João, beleza. Então, manda ver. Tranquilo. Posso começar, gente? Pode. Luz pra gente. Bem, o texto ele faz toda uma linha histórica com relação à economia global, de como o conhecimento se aliou à economia ao longo da história e o comércio para crescer e para se expandir. Basicamente, assim, ele divide o mundo em dois eixos, a economia do norte e a economia do sul, e ele aponta como foi feito o comércio, mostrando os pontos históricos que dividiram o comércio. Fala, por exemplo, da fase, por exemplo, anglo-saxã, russa, e de 1870 a 1980, apontando como era o comércio dividido na época. Fala também do período de mutação e de crise, ali da década de 1970 em diante, e basicamente ele faz esse traçado histórico. E a respeito ali dos tópicos, bem, basicamente
o texto comenta o como a informação se aliou à economia. Ao menos no meu ponto de vista, ele fala do giro civilizatório, como os principais conceitos de informação começaram a se aliar e melhorar os processos produtivos. E no segundo tópico, ali de forma breve, ele comenta o acesso ao conhecimento e como isso revolucionou a economia global. Fala, por exemplo, do Taylorismo, da indústria, como à medida que, ao menos após a Revolução Industrial, o conhecimento se aliando à indústria, melhorou a eficiência econômica e também você teve ali toda uma nova sociedade em que o conhecimento passou a ser um objeto de valor, começou a ser um objeto realmente de troca, um objeto de riqueza, que quando a nação ela detém o conhecimento de uma certa tecnologia, ela está muito à frente de outras e pode realmente prosperar com muito mais facilidade. Ao menos, não sei se o Daniel e o João querem fazer algum comentário. Ele Você quase até. falou tudo, mas posso falar? Vai. Quase já falou tudo, só que na primeira parte ele também dá um foco bem grande na Revolução Industrial, onde com a eletricidade, motor a combustão, metalurgia, permite um desenvolvimento mais progressivo da economia, fazendo maior produção e conseguindo atender a demanda que ele tanto fala, né? No primeiro tópico também, outra coisa, ele dá o exemplo do computador quando ele surgiu, e facilitou muito para a obtenção de dados e armazenamento. Então, você vai fazer uma pesquisa, é muito mais fácil de armazenar esses dados no computador, muito mais fácil de verificar e de calcular esses dados também. Uhum. E acho que na parte 2, assim, o principal é o que você falou mesmo, do Ford e Taylor, quer dizer, do Fordismo lá com o Toyotismo. Uhum. E ele também dá outro exemplo do engenheiro japonês chamado Taisho Ono, que a produção de demanda, que a produção do mercado é baseada na demanda, produzindo assim outro patamar do que o pessoal realmente quer consumir, assim. Uhum. A produção é baseada na demanda, basicamente, é isso. Essa primeira parte, basicamente, essa introdução mesmo. Na segunda parte, ele fala também algumas coisas sobre a questão da transição, né, da ciência, de ciência, uma teoria do sociólogo Lucien Karpik, que ele fala da questão da ciência de descoberta, que era basicamente para ter uma noção maior sobre fenômenos da natureza, e isso desenvolvia áreas como medicina, física, essas outras áreas, para a transição para a ciência produtora do conhecimento orientada para o mercado. E daí ele cunha um termo chamado tecnociência, que seria basicamente a ciência sendo incentivada, né, ou empurrada pela indústria, né? As empresas basicamente patrocinando essas pesquisas para desenvolver produtos de melhor qualidade e métodos produtivos mais eficientes. E acho que o resto eles comentaram já bastante. Ok. Bem, seriam esses os pontos principais, prof, da parte 1 e 2 e dos tópicos, desculpa, 1 e 2, e nós pegamos. Tá ok, tá ok. Sequência, quem fala? Deixa eu habilitar o som de todo mundo aqui, que eu tinha desabilitado o som de todo mundo. Se alguém precisar falar comigo e quiser, levanta o braço e clica pause. Desculpa, pause não, space. Fazendo isso, você vai estar chamando a minha atenção
como se você estivesse levantando a mão assim para falar, ok? Beleza, beleza, João. Deu para ver aí você clicando. Então tá bom. Quem que fala agora? Eu acho que sou eu, o Leonil e o Cope, né? Isso. Terceira parte. Manfrim, Leonil e Cope. Ok? Manfrim, Leonil e Lucas. Ok? Beleza. Eu vou desativar o som de quem não fala agora. Tá bom? Beleza. Ok. Ok. Podem começar. Vocês querem começar ou... Pode começar. Então, que ele fala bastante nessa parte sobre como que, com o advento da internet, os meios de produção mudaram. Ele chega até a citar a fábrica de alfinetes da Adam Smith e tudo mais, falando que esse modelo já vem caindo graças à internet. Com ela, as informações estão interligadas ao redor do globo e isso auxilia no processo tanto quanto agilizando ele, quanto diminuindo os custos. Ele chega até a comentar que, por conta disso, o estoque das empresas ele vem corroendo e tornando mais efetivo, diminuindo desperdícios e tal. Também falando que, graças a isso, a escala global das multinacionais ele fica mais, como posso dizer, tranquilo, mais correto. Assim, ele não tem uma superprodução, porque você está interligado com outras nações, então você sabe a necessidade. Então, através disso, você consegue ser mais efetivo. Bom, ele aborda bastante a transformação da presença da informação, né, da economia da informação na economia internacional e como ela influencia nos processos econômicos, como, por exemplo, numa empresa, a quantidade de como ele influencia na oferta, na produtividade, nos estoques. Os estoques são mais voláteis, porque com a informação muito rápida e precisa, você sabe realmente o que você precisa produzir, ou o que não produzir, e questões como essas. Além dele focar bastante na questões das redes e como as empresas elas se modificaram entre a corrente linear, que era a relação das empresas com provedor, cliente, compra, como ela produz, como ela vende, e como ela está agora interligada, todas as empresas, devido à presença da informação, numa conexão em rede entre cliente, financista, revendedor, distribuidor e sócios estrangeiros, empresas e provedores estão um formato de rede em que a informação trouxe uma velocidade diferente e um caráter diferente para a organização das empresas, para como elas ofertam, como a demanda ela entra em ação nos processos das empresas e coisas como isso. Sim, e a partir disso também ele fala que nessa economia da informação que praticamente você meio que extinguiu essa questão do Taylorismo. Ele até usa uma frase, os tempos mortos inerentes ao Taylorismo. E ele usa bastante esse termo cybereconomia, né? Que ele fala que isso que acarretou que as grandes empresas elas conseguiram aumentar a produtividade e desenvolver os procedimentos de produção mais rapidamente. E também com todo esse controle da informação, que hoje, que nem se falou, as empresas conseguem controlar bem a oferta e a demanda, diferentemente do que era no passado, né? E com isso também teve uma nova divisão do trabalho, né? A partir das ideias do Adam Smith, que foram ressaltadas lá em 1800 e tal, mas também ele fala da questão, achei legal que ele pega esse paralelo com as revoluções dos países, tipo
aos países que dominavam a economia nas épocas e traz esse paralelo para hoje em dia, que como o capitalismo ele foi desigual nos países, e isso acabou gerando as economias emergentes, que, por exemplo, é o Brasil, e, Rússia, México, e também que a internet foi uma consequência disso também, né? Muito bem. Eu vou pedir para vocês destacarem alguns conceitos que o texto trabalha. A questão da percepção da informação como a nova dimensão da matéria, né? A terceira dimensão da matéria, né? Então, a primeira dimensão da matéria é matéria sólida, a segunda matéria com forma, né? E a terceira dimensão seria a informação. Como que os investimentos em ativos e materiais destacam a importância da informação? Como é que vocês veem isso? Então, qual que é a pergunta mesmo, professor? Desculpa. Seria em relação aos investimentos? Exatamente. Como a informação influencia? Como que a informação, Eu acredito, está presente, né, o domínio da informação, o acesso à informação, ela é determinante dos investimentos nos ativos imateriais. eu acredito que é em relação às expectativas. Então, como ao acesso à informação e à disponibilidade de que ela tem no mercado e para as empresas, elas influenciam nas expectativas e nisso influencia as questões de investimentos e como eles atuam e se comportam no cenário econômico, nessa economia internacional e nessa economia da informação. Ele é determinante também no mercado financeiro, né? Eu acho que principalmente quando você detém uma informação que o resto do mercado não tem, muitas vezes você pode usar ela a seu favor e também conseguir lucrar bastante. Tanto isso quanto no mercado convencional, por exemplo, você tem algumas informações sobre o seu concorrente. Você sabe os próximos seus passos dele, por exemplo, você consegue transformar isso, reverter em lucros para você. E com a informação também você pode, a partir do momento que a informação circula, você tem o poder de você botar preço num ativo, por exemplo. Você tem uma informação privilegiada ou você tem uma coisa que alguém não tem, então você tem esse poder. E a disponibilização das informações no mercado e para as empresas geram como ações de manada e do que você está esperando, né, das expectativas que influenciam nos ativos e de como se estabelece preços ou através dessas informações. Eu queria saber se o meu microfone melhorou. Tá bom. Melhorou. Ok, então beleza. Então, só para a gente ter uma ideia, é o seguinte. Quando a gente fala em ativos imateriais, é tudo aquilo que você tem e que não cai no pé e dói, né? Então, o que são ativos imateriais? Uma marca é um ativo imaterial. Então, a marca Coca-Cola, a marca Nike, a marca Chanel, né? Ou seja, um símbolo ou muitas vezes um significado imaterial. Mas estou em aula, tá? Não entra aqui. Tranquilo. Os royalties de propriedade intelectual também são ativos imateriais. Então, só para ter uma ideia, a Microsoft ela não é dona, né, de nada. Ela não tem o seu prédio, ela não tem as suas máquinas. Ela tem no seu ativo as licenças dos softwares que ela desenvolve ou que ela adquiriu, né? O capital social de uma sociedade, de uma comunidade, então, a capacidade que a gente tem de rapidamente fazer uma interferência sobre a questão do coronavírus, se isolar em casa, isso é o nosso capital social, ou seja, é a comunidade de alguma maneira unida, integrada, né? O capital que valoriza, que tolera pessoas diferentes, né?
o capital que desperta o interesse das pessoas em se desenvolver em conjunto com a comunidade. Mesma coisa a pesquisa, né? A pesquisa, as novas tecnologias, tudo isso é capital imaterial, né? A capacidade de você pesquisar, a capacidade de você descobrir a cura, a capacidade de você fazer um desenho, né? O Big Data, né? O uso de informação processando em alta velocidade massas imensas de dados, né? A própria capacidade de gestão, de organização de uma rede, né? Então, muitas vezes você tem um grupo empresarial adquirindo outro grupo empresarial e ele altera o seu formato de gestão, né? Ou seja, o grupo empresarial que foi adquirido, ele pode ter mercado, ele pode ter tangíveis, ele pode ter marca, mas muitas vezes falta a ele uma capacidade de organização, principalmente quando ele cresce demais, né? Então, esses são investimentos em ativos imateriais. Por que a informação é importante? Porque a informação ela permeia, né? Uma marca é valiosa por quê? Porque ela está exposta, as pessoas conhecem, né? O royalty de uma propriedade intelectual. Poxa, uma propriedade intelectual é informação, é conhecimento, é desenvolvimento, né? Aqui tem um trocadilho entre o que é informação e o que é conhecimento, né? Informação parece que é só um dado que eu conheço e me diz alguma coisa. O conhecimento é a capacidade de relacionar informações, de raciocinar sobre elas, de interagir, de desenvolver, de aprimorar. Nós estamos falando como sinônimos nesse caso aqui, né? Quando a gente diz a gente está vivendo a era do conhecimento, a era da informação, né? E nesse caso, as redes de comunicação, elas são fundamentais. A gente está usando uma rede de comunicação, a gente está usando a internet, a gente está usando o Zoom, ela permite que a gente consiga fazer uma cadeia de discussão, uma cadeia de debate, né? Mas imagina que rapidamente, daqui a pouco, as empresas todas, né? A Federação das Indústrias começa a interromper suas atividades, o SEBRAE começa a interromper, alguns escritórios de várias multinacionais sediadas em Curitiba já começaram a interromper suas atividades. As atividades produtivas, eles conseguem controlar o ambiente, usa máscara, usa proteção, só que as atividades de escritório, para onde que elas vão? Elas vão para a casa das pessoas, né? E as pessoas vão conseguir interagir em redes de comunicação. Elas vão fazer compartilhamento tecnológico, elas vão fazer articulação entre seus fornecedores, elas vão articular os mutuários de uma cadeia produtiva, articulação com consumidores, né? As redes de compras, as entregas online, tudo isso vai acontecer baseado em redes de comunicação, né? A comunicação ela passa a ser um atalho entre diferentes formas de produção. Eu acho que essas ideias que estão presentes no autor, né? Eu não estou inventando nada disso, eles destacam bastante essa segunda parte do texto. Ok? Algum comentário? Eu vou habilitar o som de todo mundo e vamos partir para a terceira parte. Tá? Os sons de vocês estão todos habilitados. Quem que fala agora? Não sei qual parte que está faltando agora. Acho que é Júlia Zandoná. A Júlia Zandoná. Júlia. Parte 5 e 6. 5 e 6. Júlia e Zandoná. Quer começar, Júlia? Pode ser. Você que sabe. Então, os tópicos 5 e 6, eles falam principalmente sobre a informação. Então, o primeiro tópico, ele começa falando sobre como o conhecimento, ele passou de um bem imaterial para ser uma coisa, uma mercadoria, quase. Então, ele fala muito sobre desenvolvimento, fala sobre o oligopólio do conhecimento. Então, Estados Unidos, Ásia, uma parte da Ásia, quer dizer, Japão, China, eles comentam sobre a China, mas como alguém que se apropriou do conhecimento de outros países para se desenvolver. Ele não é um produtor de conhecimentos novos.
ele fala sobre a transformação, principalmente desse conhecimento para bens econômicos, e é basicamente isso. Bom, ele fala que a gente está passando por um processo de transformação entre o velho capitalismo e o novo capitalismo. Cada vez mais, o patrimônio intangível, o patrimônio do conhecimento, o método, ele se torna mais importante que o patrimônio físico. Então, até ele coloca aqui que antigamente um patrimônio intangível não valia nada para os primeiros primórdios da economia, e hoje é o contrário. Então, assim, só como um exemplo meu, eu vejo a Apple. A Apple, ela é a empresa mais valiosa do mundo porque ela entendeu que a marca, que o método que ela tem é mais importante do que o bem. Então, é justamente isso que ele coloca. E que cada vez mais vai ser menos comercializado os bens materiais, e isso vai para os bens intangíveis. Eu acho que é um grande exemplo que a gente vive hoje, até a própria Uber, né? Você não compra mais um carro, você não compra mais um patinete, você aluga. Então, se você colocar uma empresa que tem um método muito forte, intelectual, ela vai se destacar atualmente. E também fala da divisão do capitalismo da informação no trabalho, da divisão internacional do capitalismo da informação. E que, basicamente, esses grandes polos de desenvolvimento são focados na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, e os países do Sul ficaram com atividades ou extrativistas ou industriais. Com exceção da China, que, como a Júlia falou, ficou um meio termo de que se apropriou desses países que produzem para produzir. Acho que é isso, em resumo. Eu acho que no geral é mais ou menos isso. Ele fala sobre basicamente roda ao redor do capitalismo do conhecimento. Então, ele comenta também que o acesso à informação se tornou hoje em dia uma fonte de poder, que quanto mais você sabe, mais você pode, né? Então, basicamente isso. Ok. Deixa eu fazer uma questão para vocês também. Vamos lá. Como é que a gente pode, nesse capitalismo informacional, né, queria que vocês destacassem a questão de que o que importa é o acesso à informação, o acesso ao ciberespaço e a compreensão da ideia como um bem econômico. Então, ele comenta que a informação, apesar de você... apesar de ser uma coisa que você pode ter acesso ou não, também Você consegue dar coisa... algum exemplo? Você consegue dar algum exemplo, alguma coisa do dia a dia nosso? Ô, professor, eu só não entendi o final da pergunta. Pode repetir? Como que a ideia se transformou num bem econômico? Tá. Vamos lá. Eu acho que é muito pela eficiência, porque a gente entrou no capitalismo que a competição de ideias ficou muito forte. E quem tem a ideia mais eficiente economicamente é o que ganha. Eu acho que a transformação começa aí. Então, aquilo que eu falei da Apple, por exemplo, de ela ter processos eficientes, de cada vez mais você estar até, de certa forma, terceirizando os seus processos e ficar apenas com o patrimônio de eu saber como eu junto tudo isso. Você tinha perguntado se o que importa é o acesso ou se é a ideia, né? Então, eu acho que o acesso
é muito relativo, porque, por exemplo, ele até comenta no texto que você pode ter acesso à informação, mas que a informação não vai ficar com você o tempo inteiro. Então, por exemplo, pode ser que você aprenda alguma coisa agora, mas daqui a 1 ano, 2 anos, você esqueça. Então, acho que a ideia realmente é o mais importante. Seria o mais importante. Não, a questão é o seguinte: a ideia, quem tem a ideia e quem controla o acesso, regula o acesso, é mais importante do que, eventualmente, a venda do bem. Vou dar um exemplo bem interessante, né? A Amazon, ela controla o acesso nosso a informações aonde bens podem estar disponíveis. Então, a Amazon, ela é a grande vendedora hoje de livros usados no mundo. Ela não é dona do livro usado. Esse livro usado está numa livraria perdida em qualquer lugar do mundo, só que ela detém a informação e dá acesso à informação ao usuário. No momento que eu vou comprar um livro novo, eu posso investigar se tem algum livro usado, em bom estado, mais barato, me interessa, eu compro. Né? Então, ela dá acesso à informação. Ela é uma plataforma de livro eletrônico, de e-books. Cada editora tem a sua plataforma, mas a Amazon também é uma grande plataforma. Né? Então, o bem econômico que ela comercializa é a ideia, não apenas o bem intangível, mas o sistema que ela dá acesso à informação. A gente está vendo hoje no mundo um debate não resolvido, um confronto não resolvido, a quem te dá acesso ao jogo de futebol, a quem te dá acesso ao filme, a quem te dá acesso ao jornal, quem te dá acesso ao stream. Né? Daqui a pouco eu vou ter que fazer 5, 6 assinaturas de diferentes canais de stream para poder acompanhar o Paraná Clube, né? Que no Campeonato Paranense é um, na segunda divisão é outro, Copa do Brasil é outro. Então, o Flamengo, né, que nem fechou o contrato com a emissora, né? Ele quer transmitir pela Rede Fla, ele quer que mude o direito de tal forma que cada time tenha a prerrogativa de transmitir ou de dar o acesso ao jogo em que ele tem o mando. É isso que está se discutindo hoje. Né? Os países centrais, elas aumentam o seu esforço não só em desenvolver uma tecnologia 5G, que é o que vai controlar e vai dar acesso ao ciberespaço para nós no futuro, cyberespaço, mas também um esforço em pesquisa e desenvolvimento de novas ideias, de novos produtos. Né? As startups, que são empresas de crescimento muito rápido, elas se baseiam em novas ideias. Né? E a escalabilidade delas se dá pela conquista do acesso de mais usuários através do cyberspace, através do ciberespaço. Né? Ok? Vamos ao último pessoal. Quem quer? Quem falta? Opa, eu, o Ferreira Ferreira e o Henrique. Uhum. Posso começar aqui, pessoal? Manda ver. Vai lá. Bom, então, só fazer uma introdução, até para não falar tudo. Nesse tópico 7, ele vai falar um pouquinho sobre o novo paradigma que a economia global se encontra. Então, ele basicamente ressalta que a gente tem uma divisão na produção do mundo entre 2 grandes polos, que seria o Ocidente, que aí é composto pelos Estados Unidos e União Europeia, principalmente, e o Oriente, que é representado principalmente pela China e também pela Índia em menor escala. E ele ressalta que para a gente discutir essa nova bipolaridade mundial, a gente precisa ter 3 grandes temas em mente. Primeiro, seria a consolidação da divisão internacional tecnológica. Segundo, o endividamento mundial dos países, o endividamento soberano. E também os termos dos estados e das multinacionais quanto ao aquecimento global. Então, a mudança climática é o ponto que ele mais coloca em foco, inclusive. Ele fala muito sobre a crise ecológica que o planeta atravessa, como o ser humano excedeu o seu consumo e produção em relação ao limite
biológico da Terra, de reprodução dos ecossistemas. E ele foca bastante também nos tratados e nas conferências, nos protocolos que os países vinham organizando já desde a década de 70 para discutir esse futuro econômico mundial com essas mudanças climáticas e as estratégias que vão ser adotadas. Ele fala muito sobre a durabilidade de recursos, de produtos, sobre novas leis, entre aspas, que o mercado capitalista tem para acessar esse problema, né? E ele fala muito também sobre a presença de atores não estatais, né? As ONGs e as empresas também são muito importantes. Bom, então, para dar um panorama geral, ele fala, principalmente agora nessa parte, como Ferreira abriu, ele fala o texto divide em fases todo esse processo de evolução que a gente tem. Essa seria a quarta fase, né, que seria a fase da Pax não estadunidense. E ainda complementando um pouco, ele fala que esses termos e condições que os estados e as grandes empresas teriam para aceitar no Protocolo Nacional de Desenvolvimento Sustentável e tudo mais, eles são termos desiguais de responsabilidades no aquecimento global. Então, é preciso ponderar todas as questões singulares, porque tem países que atingem mais, países que atingem menos, empresas mais, empresas menos, e cada caso é um caso. E então ele fala que essa polarização agora, ela vai definir daqui para frente, para os próximos anos, qual vai ser o epicentro dessa nova economia. E que agora a capacidade do capitalismo ele vai estar organizada em uma economia baseada em energias limpas. E, na verdade, esse vai ser o epicentro. Então, a gente vai ver essa nova geopolarização, e quem vai sair na frente seria os países que vão conseguir lidar melhores com esses três problemas levantados aí pelo Gabriel e pela primeira parte do tópico 7. Ele já dá uma pequena explanada falando sobre, no caso do avanço da tecnologia, e ali a parte entre Estados Unidos, Japão, União Europeia, já meio que oligopolizam a parte da produção e do comércio do conhecimento. E é bem importante ali na primeira parte da divisão da tecnologia, o primeiro grande tema. Ele fala também sobre o comércio do conhecimento. Esse vai ser um dos principais fatores aí para acontecer o desenvolvimento. E então, teoricamente, a China já sairia um pouco atrás, mas ela tem algo que os outros países não têm, que seria os grandes fluxos clássicos positivos, né? Então, os superávites nas balanças comerciais, que são bem superiores às que registram os outros tipos de capitalismo. Eu gostaria de destacar também que nessa parte do que trata da questão de uma economia mais sustentável, ele destaca que desse modo, né, o capitalismo deve promover qualidade do produto, possibilitando tecnologias mais sustentáveis. Ele também comenta que em 92 teve a Agenda 21, né, que apresentou estratégias mundiais para modelar o desenvolvimento sustentável. Em 2005 teve o protocolo de Kyoto, porém, né, ele não foi ratificado pelos Estados Unidos, pela China, Austrália e outros estados com uma responsabilidade mais importante na questão ambiental. E traz também estimativa que entre 2007 e 2020 a responsabilidade pela mudança climática, por exemplo, da China era de 27%, dos Estados Unidos 16%, a União Europeia 11%, a Índia 6%, e a Rússia 5%. E hoje a China é o primeiro maior emissor de gás e destruidor da atmosfera. Outro ponto que cabe destacar, que não foi comentado, é que ele fala sobre a posição credora da China, né? Que ela é produtiva, ela é forte em frente aos ocidental, mas não é tanto no mercado monetário e financeiro. A moeda de lá, o renminbi, o yuan, né? Ele se apreciou durante os outros 5 anos de maneira considerável em relação às outras moedas ocidentais. Porém, né, ela não tem condições de substituir o dólar ou ser uma moeda internacional, porque não é possível assegurar a liquidez ou a conversibilidade da moeda, né? Sugere-se também que para poder, seguir na linha de análise do relatório, né,
Europe Perspective, o euro, o dólar, o rebine, ele podia compartilhar o estatuto de moeda nacional, assegurando a liquidez e a conversibilidade, conforme eu falei, né? Mas, porém, a constituição desse sistema multipolar ele implicaria com que os Estados Unidos ele deveria partilhar o monopólio de emissão de moeda mundial, né? Mas em contrapartida, né, a China ela deveria aceitar a flexibilização da sua política cambial, né? E junto aos emergentes, né, que não pode deixar os emergentes de fora, acumular menos reserva e uma mudança maior no crédito internacional ao Fundo Monetário. E que cabe destacar isso daí. Só fazer um comentário de fechamento mesmo. Na conclusão do texto, ele fala bastante sobre a questão da posição de cada economia dentro do novo paradigma. Então, a gente tem que as velhas economias capitalistas, que eles chamam, né, que é basicamente o Ocidente, eles vão ter vantagens ainda no que ele chama de economia do saber, que é basicamente a economia da informação que os outros grupos já trataram. Enquanto esses capitalismos emergentes, eles fazem exatamente isso que o Henry comentou, que seria um papel importante no sistema financeiro e monetário global, além de fazer parte cada vez mais do governo e da administração de alguns organismos internacionais. Então, essa junção, essa nova separação de poderes, digamos assim, é o que vai gerar uma ordem política que vai alinhar tudo aquilo que ele já falou durante o texto, os atores, os fluxos dessa nova economia, mas agora já adaptada para uma realidade do século XXI. Ok. Eu vou pedir que vocês me falem um pouquinho mais, né, nessa quarta fase do capitalismo, em que há esse poder que a gente pode chamar de tétrade, né? Entre o polo ocidental, Estados Unidos e União Europeia, e o polo oriental, China e Índia, né? China, Japão, Índia, Coreia, enfim. Por que qual que é a evolução, se está acontecendo essa evolução, o que precisa acontecer para a gente entrar num capitalismo de baixa intensidade, né? Hoje a gente não consegue mais repor o que a gente destrói. A gente está num nível de consumo tão forte, num nível de uso da natureza tão forte que a gente não repõe o que destruímos, né? Isso aumenta o nosso risco ambiental. O coronavírus, a repetição de doenças crônicas, ela está associada a isso ou os desastres ambientais? E dias assisti uma entrevista do Amir Klink, né, que vai todo ano para a Antártida, ele falou, olha, está cada vez mais difícil lá no canal de Drake, o mar está cada vez com vento mais rápido, mais ligeiro, né? Ele é cético em relação à questão do derretimento de geleira, ele não verifica isso, mas ele verifica ventos mais rápidos, um mar cada vez mais difícil, né? Ele diz, eu percebo as coisas, eu não vou atrás muito de explicações, né? Mas ele tem notado mudanças ambientais, né? Será que como que a gente deve transitar para esse modelo, o capitalismo de baixa intensidade? Será que a gente vai ser em posição de um governo mundial ou vai ser uma catástrofe mundial? Qual a opinião de vocês? Olha, eu acho que se continuar desse jeito, aconteceria uma catástrofe sim, né? De certo modo. Mas, como é que pode dizer? O texto ele aponta que se deve começar a tomar isso desde já, né? Ele destaca também que os tributários do neoclassicismo balrasianos, eles acreditam que os recursos naturais eles são determinantes do crescimento econômico e da riqueza nacional. O capital natural, biológico, ele é considerado como físico humano e perfeitamente substituível pelo processo técnico e não renováveis pelos artificiais, que é fruto da inovação científica, da inovação e do conhecimento, que é promovida pelo próprio capitalismo. Então, acho que se a gente seguir por essa linha, explicado, substituindo, né, o natural biológico pelo físico humano, que é substituído pelo processo técnico, as renováveis pelos artificiais, a gente consegue seguir nesse capitalismo de baixa intensidade, sob o meu ponto de vista. Agora, na prática, isso é muito mais complicado de se realizar, porque a gente vê que
os países capitalistas do Ocidente, eles têm uma detenção de tecnologia maior em proporção em relação ao Oriente, como apontado no texto. E a gente viu, tanto nesse texto quanto no seminário passado, qual trabalhamos, dos objetivos da ONU para o ano de 2030. E a gente vê que vai ser preciso da cooperação global para que a gente consiga crescer de maneira uniforme e não de maneira desigual como veio ocorrendo. Então, para a gente crescer dessa maneira uniforme, vai ter que ser necessário uma grande... Os países mais desenvolvidos vão ter que ser capazes de desenvolver os países menos desenvolvidos de forma que seja vantajosa para os dois. E esse justamente o grande gargalo. Essa forma de ser vantajosa para os dois, esse desenvolvimento. Por mais que seja tudo por um bem comum, que a gente realmente precise disso, as empresas não vão pensar muito nisso na hora de realmente colocar a mão na massa. Assim. Eu concordo com o ponto de vista do Luca. Eu acho que a cooperação entre os países, principalmente os mais desenvolvidos, que já têm esse poder tecnológico, é o principal ponto, né? Eu acho que você estabelecer ordens muito restritas, por exemplo, o que está acontecendo na Europa com relação à emissão de gases, pode ser eficiente, mas é algo que a gente só vai saber quando isso efetivamente for posto em prática, quando os países já não poderem mais utilizar os combustíveis fósseis, etc. Então, eu acho que nesse momento a cooperação é mais importante, mas a gente tem, como eles apontam no texto, vários protocolos, vários tratados que já foram propostos e mesmo assim vários países não aderiram, a própria China, os Estados Unidos, que são os maiores poluentes, as maiores economias do mundo, né? Então, eu não sei até que ponto que coisas forçadas, né, essas propostas mais forçadas vão ser eficientes, né? Mas é uma questão de realmente os países cooperarem entre si, né, acredito eu, né? E claro, como o próprio texto aponta, as outras organizações, as empresas mesmo, as multinacionais, elas têm um papel muito relevante nisso. Né? Eu acho que tem que ter um certo protagonismo delas nessa questão também. Mas é algo que a gente só vai ver mais para frente, eu acredito. E essa ideia já não vem desde já, né? Conforme eu tinha mencionado um pouco após a fala do Lucas, né? A própria agenda de 21 de 92, o protocolo de Kyoto, ele visa esse paradigma de baixa intensidade também. E eu acho que é isso aí. Ok, muito obrigado. Obrigado a todos. Senhores, eu vou fazer um compartilhamento de tela de tal forma que a gente possa acompanhar o que eu tenho lá no meu PowerPoint. Todos vocês estão vendo aqui o PowerPoint? Uhum. Ok? Deixa eu dar voz para todos vocês. Gerenciar participantes. Estou ativando o som de todo mundo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode comentar, pode... acho que fica mais fácil me concentrar. Se eu tiver algum problema, se alguém acusar algum problema de microfonia, a gente desativa o som e toca o barco. Pode ser? Pode. Tudo bem? Joia. Pode ser. Então, vamos lá. Deixa eu ver como é que eu vou fazer para... Joia. Vocês estão vendo a tela cheia agora? Sim. Tranquilo? Sim. Então, tá bom. O mundo está vivendo uma série de mudanças na estrutura do comércio. Não é uma coisa recente, é uma coisa já a longo prazo, né? Então, a gente pode dizer que as nações elas tendem a expandir o seu comércio, principalmente vinculado à questão da segurança e da tecnologia, né? A questão da segurança, em primeiro lugar, né? A história do comércio do passado, e se a gente olhar para o futuro, né? Se a gente olhar Star Wars, né? A origem da guerra dos Star Wars são guerras comerciais, o domínio de planetas ou domínio que tem a ver com a perspectiva de atingir, né, novas áreas, de áreas reservadas ou áreas que são destinadas ao comércio com alguma vantagem, né, com alguma busca de vantagem.
a história do comércio no passado, né, ela apresenta também essa perspectiva de você se isolar, de você buscar sempre espaços comerciais privilegiados, reservas comerciais, tensões comerciais nascem disso. Ao mesmo tempo, a integração entre países e regiões, ela depende de tecnologias, os canais de comunicação, os canais de rios, as ferrovias, né, a evolução do transporte. Né? Hoje nós estamos falando de entrega por drone, né? Na China se usou drone para fiscalizar a população que estava nas ruas não usando máscara durante a crise do coronavírus. Então, você tem domínios tecnológicos que vão favorecer a busca do caminhão que é autotransportado, né? Ou seja, um caminhão que faz entregas e que não tem motorista, né? Ou que vai de uma empresa para outra empresa e não precisa de motorista. É uma busca que está ocorrendo, ou seja, maior integração comercial vai ser favorecida a partir de mudanças tecnológicas. Né? Isso é uma coisa interessante. Se a gente olhar os booms comerciais e as ondas de globalização, o Roberto Campos, o avô do presidente atual do Banco Central, lá nos anos 90, ele disse assim, olha, existem 4 ondas de globalização. A primeira onda de globalização, claro que é restrita aquilo que Roma dominava, né, que era todo o Mediterrâneo e o Mar Negro, foi o período da chamada Pax Romana, né? Teria ali vivido mais ou menos o período 1 antes de Cristo até o 5º depois de Cristo, né, com alguns remendos. Né? Depois, a segunda onda de globalização foram as viagens de descobrimento, as viagens que permitiram que o homem circundasse a Terra, que fosse para a Ásia, que fosse para a América e que integrasse isso ao espaço econômico europeu. A terceira onda de integração foi da Pax Britânica, o liberalismo do século XIX, o grande império que o sol não se punha, que colonizou, que colocou estradas de ferro, que colocou seu interesse capitalista no mundo inteiro. E a gente estaria vivendo a transição da Pax americana com o neoliberalismo do século XX para o século XXI. Esse período longo, sem guerras mundiais, com conflitos de diferentes formas, principalmente quando se enfraquece o poder americano. Né? Em todos os momentos, esses booms estão associados, né, em paz para prosperar o comércio, redução de restrições comerciais, a segurança das rotas comerciais, a descoberta de novas rotas, a melhoria das tecnologias de transporte, a questão do crédito internacional, das regras comerciais e da existência de uma moeda internacional. Então, na Pax Romana, você tinha os sólidos, que era a moeda internacional, moeda de ouro. Né? Nas viagens de descobrimento, você tinha o ducado, ou você tinha os sóis, ou seja, moedas de ouro. Né? Na Pax Britânica, você tinha a libra esterlina, o padrão ouro. Na Pax Americana, você tem o dólar como moeda internacional. A gente pode discutir se vai ser o Bitcoin, ou vai ser uma criptomoeda, ou qual criptomoeda vai ser a moeda do futuro. Essa é uma outra discussão. O fato é que, desde a emergência do capitalismo comercial, né, e a gente pode colocar ali o capitalismo comercial no século XVI, é que houve uma divisão simples, né, de divisão do trabalho no mundo entre o centro e a periferia, o core e o periférico. Né? O centro produzia bens manufaturados e a periferia consumia os bens manufaturados e produzia alimentos e matéria-prima. Essa era a divisão tradicional do trabalho. Essa divisão do trabalho ela é rompida, né? Rompida recentemente, rompida nessa última fase. Então, a China hoje é o grande consumidor de matéria-prima, é o grande produtor de bens industrializados, e ela está supostamente na periferia, ou ela vai estar no novo centro. Né? Hoje, os países se dividem em 2 grupos, aqueles que produzem conhecimento e aqueles que usam conhecimento para produzir. Então, a tua centralidade ou a tua periferia vai ser definida pelo uso do conhecimento. Você pode ter uma Austrália que produz conhecimento e produz matérias-primas, supostamente, no centro da economia mundial. Né?
fato é que o mundo ficou menor. A gente discute hoje se a gente estaria indo para uma aldeia global, né? A evolução dos transportes, da comunicação, faz com que, ou mesmo, né, quando a gente fala em transporte, uma doença na China que começa em novembro, chega para nós aqui em março como pandemia, né? Isso se dá porque as pessoas circulam em diferentes espaços. Ah, mas não foi um chinês que veio para cá? Sim, foi um alemão que foi para a Itália, que tinha ido para a China e gerou uma contaminação em cadeia, né? Ou seja, essa cadeia que a gente está vivendo hoje do coronavírus não é comunicação. A comunicação é como a gente fica sabendo dela, vendo ela acontecendo, vendo os efeitos dela, o que nos assusta mais ou o que nos faz prevenir mais, né? No século XIX, o mundo já tinha ficado menor, com o telégrafo, com o telefone, com a ferrovia, com a navegação a vapor, com o liberalismo comercial, com o padrão monetário internacional baseado no ouro, e a própria hegemonia inglesa, que precisava do comércio internacional, que era uma ilha. Ela se estabeleceu como um centro financeiro. Rapidamente, ela importava mais do que exportava, mas financiava o mundo inteiro. Ela se impunha pelo poder imperial. Hoje, a globalização é conduzida pelo quê? Pelos satélites, pela fibra ótica, pela internet, pelas tecnologias de informação e comunicação, pelo neoliberalismo. A gente está vivendo hoje uma ruptura entre o neoliberalismo, aquilo que a gente pode chamar de ultranacionalismo, né? O American First, né? O encontro lá de Mar-a-Lago entre o Trump e o Bolsonaro, que todo mundo ficou meio que doente ali, né? Era o encontro dos ultranacionalistas, né? Daquelas pessoas que querem colocar seus interesses nacionais em primeiro lugar, né? Sem negociação, ou com mínimo de negociação. Esse é o conflito que a gente vive hoje com a guerra comercial, é o conflito que a gente vive hoje com o Brexit, é o conflito que a gente vive hoje na busca das relações bilaterais e não multilaterais, né? O dólar se mantém como padrão monetário internacional. É só ver como é que o dólar se valorizou na recente crise, na crise de 20 anos atrás, .com, na crise de 2008, subprime, todo mundo foge para o dólar, né? A hegemonia Estados Unidos e Europa, que tem um poder militar, que tinha o poder econômico e ainda mantém uma grande parte do poder tecnológico, ela é rompida pela multipolaridade. O leste asiático, com o Japão, com os tigres e, sobretudo, com a China, a Índia ainda vem como promessa ali, em quarto lugar, é essa hegemonia que está sendo rompida, né? A luta do 5G, a guerra do 5G é simbólica em relação a isso. As redes empresariais mundiais, cada vez mais, inclusive, centralizadas, são redes empresariais que saem da Europa e dos Estados Unidos e vão para a Ásia, seja para produzir, mas principalmente também para distribuir, também para se articular. A gente vive um momento de intensa globalização comercial, produtiva e financeira, uma integração financeira, uma integração produtiva muito forte. Comercial, talvez no século XIX tenha sido maior. Se formam blocos econômicos regionais e megaloblocos, mas se coloca em xeque, inclusive, a formação de blocos com as negociações bilaterais. Os Estados Unidos rompe com alguns megablocos, ele rompe a negociação transpacífico, sai da negociação transpacífico, rompe com a negociação transatlântica, né? Os blocos regionais com o Brexit entram em crise, né? Já entrava em crise com a possível saída da Grécia por uma função financeira, mas agora tangível com o Brexit, em função desse ultraliberalismo, né? Parecia, ali no século, na transição do século, desde os anos 90 até 2010, que o mundo ia arrumar para essa hiperglobalização. E a globalização era um caminho sem volta, né? Então, aqui são textos do Taami Oma, em que ele fala que, poxa, os países, né, vão buscando, se localizando, as companhias vão se desnacionalizando, né?
as margens da informação, do capital, da inovação, elas rompem fronteiras, né? As tecnologias, os padrões de consumo, os usos estão cada vez acessíveis para uma quantidade imensa de consumidores, né? Então a gente ruma para uma pura globalização, né? Sim, esse é o movimento dominante, isso que a gente pode chamar de China, ninguém segura isso, né? Mas, por outro lado, a gente está vendo as reações à esquerda, anti-globalização, e agora reações à direita, do ultranacionalismo. Esse é o choque político atual. Tá? Muito bem. Antes da gente entrar na questão do ritmo do comércio e do PIB, né, o que a gente verifica nesse gráfico, eu queria chamar a atenção para vocês, nesse detalhe que está... Vocês estão vendo a minha setinha aqui? Sim. Eu estou chamando a atenção o seguinte, essa linha azul e essa linha vermelha. A linha vermelha é o PIB, a linha azul é o comércio. Nós vivemos, desde os anos 90, o comércio crescendo, em média, o dobro, em média 5,8%. E o PIB crescendo, em média, 2,8%. Tá? Então, isso agora, em 2020, o crescimento do PIB mundial pode crescer 2%. O comércio mundial, em 2019, em função das guerras comerciais, cresceu apenas 1%. Então, em 2019, aconteceu essa queda para baixo. E agora, 2020, o risco de ficar entre 1,5% e 2% é muito grande. Ou seja, a gente está vivendo desde a crise de 2008, né? A crise de 2008 e 2009 estão aqui, a gente teve um grande impulso de recuperação, a crise foi em V. O que a gente está vendo agora é uma tendência do comércio crescer menos, ou seja, houve uma queda do ritmo de crescimento comercial. O comércio não puxa mais o crescimento mundial. E o crescimento mundial também não consegue mais dar espaço para o comércio. Essas são as tensões desse ultranacionalismo versus o globalismo, né? Por alguma circunstância, a integração comercial ela diminuiu o seu ritmo, né? Essa é a questão que a gente queria levantar. Né? Muito bem. Então, o que está se verificando é essa pausa no crescimento do comércio mundial. Isso se acentua, né, principalmente desde 2015. Aqui nós temos o gráfico do crescimento do ritmo do comércio, né, como se o comércio tivesse parado de crescer. O volume de importações mundiais estável, estabilizado. Né? Estou pegando dados aqui um pouco mais ultrapassados, mas já mostram claramente esse freio, que é o que interessa, é isso. Parou de crescer. As economias, sobretudo as economias emergentes, estabilizaram essa linha vermelha, né, de importar. Ou seja, a queda de importação tem a ver com o ritmo de importação da China, da Índia, do Brasil. O mundo também, a linha em verde, fica mais estável, né? E as economias desenvolvidas, a gente verifica o contrário, algum crescimento. Muito bem. Muito obrigado pela participação de todos. Eu vou marcar com vocês na nossa próxima reunião, né? Na terça-feira que vem. A gente vai continuar esse mesmo tópico de aula. Talvez a gente discuta uma remodelação do trabalho de vocês, mas eu acho bastante plausível, né, a realização do trabalho com os tópicos específicos de análise dos países. Eu acho que isso é um trabalho que vai ser interessante para fazer nesse período, usando as ferramentas de interação. Eu acho que vai ser bem produtivo. Até como substitutiva de uma avaliação que talvez a gente não faça nesse bimestre. Tá bom? Então, tranquilo. Eu gostaria de uma avaliação rápida de vocês sobre o nosso... Opa, agora voltou aí. Sobre o nosso encontro, sobre o nosso bate-papo. Qual a avaliação que vocês fazem desse formato que a gente vai ter que ir, possivelmente, nos próximos 15 ou 30 dias, com certeza acima de 15, talvez, ou muito provavelmente no próximo mês. O que vocês
Podem avaliar. Achei que funcionou bem. Eu achei que funcionou até melhor que o esperado. Eu estava com medo de ser meio, acho que até pelo tamanho da turma, assim, mas está bem organizadinho. Então, todo mundo com a conexão boa, o áudio Tá razoável ótimo, também. deu para entender bem. Tem essa funcionalidade aí da tela também, que eu achei bem boa. Você compartilhar a tela com a gente. Ok. Bem legal mesmo. Beleza. A gente não conseguiu a Juliette. Né? Eu queria que o grupo da Juliette perguntasse que tipo de problema ela pode ter. Eu fiz essa pergunta para ela, tal, ela, não sei, ela se abre muito pouco, assim. Então, de repente, eu sei que nenhum de vocês tem uma grande intimidade com ela ainda, mas tenta puxar, porque a gente não pode deixar ninguém para trás. Tá bom? Então é isso, moçada. Feito. Bom dia, bom trabalho. Tranquilo, prof. Valeu. Valeu, Obrigado, professor. Obrigado pela aula. Valeu. Tchau.